Então, boa noite a todos, a mais um Café com Vida Diária. Hoje, então, vamos estudar capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 57, tá bom? Foi onde nós paramos. Nós paramos em Mateus capítulo 27, versículo 57. Vamos fazer a leitura? Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que este lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu um lençol limpo de linho e colocou em um sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha, depois de fazer rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro. Retirou-se. Maria Madalena e outra Maria estavam sentadas ali, em frente ao sepulcro. Vamos pensar nisso? José da Arimateia era um homem rico. E nós vemos que a palavra diz que é mais fácil um rico, um camelo entrar no fio de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Nós vemos um jovem rico, e esse jovem rico, ao contrário de José Arimateia, que se tornou um discípulo, ele servia a Mamon, né? E por isso, quando Jesus disse, olha, Jesus, o que faço para herdar a vida eterna? E ele falou, olha, siga os mandamentos. Ele disse, Senhor, tenho seguido os mandamentos, então quero ser perfeito, vende tudo que tens, dás aos pobres, siga-me. Então, ele não tinha como, o coração dele estava nas riquezas. Então, o problema não é o dinheiro, que agora nós vamos ver um discípulo rico, mas esse discípulo rico, embora tivesse dinheiro, o dinheiro dele estava ao serviço de Jesus. Ele não era apegado ao dinheiro. Então, o problema não é o teu dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro. E José de Arimateia pegou o dinheiro que tinha e disse, eu vou investir em Jesus. Eu vou fazer algo lindo para Jesus. Eu vou comprar o melhor lençol, eu vou investir no melhor sepulcro, um sepulcro zero bala, que ninguém estreou, um discípulo novo, eu vou cavar na rocha, eu vou fazer o melhor para Jesus, eu vou investir em Jesus, eu vou investir as minhas riquezas em Jesus. E é assim que nós devemos tratar o dinheiro, né? O dinheiro, nós não servimos dinheiro, o dinheiro nos serve. O dinheiro é para a glória de Deus. José de Arimateia, esse discípulo querido e amado, ele entregou para Jesus o melhor. Veja que ele entregou a Jesus um sepulcro novo, né? Ele decidiu entregar a Jesus o melhor, investir nas nossas finanças. Muitas vezes a gente tem problema de ouvir isso. Eu não tenho problema de que você me diga que eu tenho que investir nada, entregar nada, mas quando a gente fala de dinheiro, parece que o mundo desaba, né? Ninguém quer, olha, eu vou honrar Jesus até esse capítulo. Daqui para lá eu não consigo mais honrar Jesus. Quando se trata de finanças, não honraremos Jesus. Mas esse discípulo amado, que era rico, que tinha dinheiro à sua disposição, ele serviu Jesus. No Antigo Testamento, você vai ver a Shunamita. A Bíblia diz que o Shunamita era uma mulher riquíssima, que colocou o seu dinheiro ao serviço de Deus. Ela percebia que ali tinha um profeta que passava todas as vezes. O profeta Eliseu passava ali todas as vezes em frente à casa dele. Então ela decidiu, já sei, eu vou servir esse profeta, eu vou abrir a porta da minha casa e vou servir comida, um prato de comida. Depois de um tempo, um prato de comida, ela disse, não, Deus tem me abençoado tanto, eu posso abençoar mais. Então, de acordo com o esposo, em acordo com o esposo, ela decidiu fazer um quartinho de descanso para esse profeta. Colocou ali uma cama, um candeeiro, uma mesa, colocou ali um lugar para ele poder descansar. E, por consequência, Deus a abençoou, abrindo a madre dessa mulher, que era desprendida e colocava suas finanças para a glória do Senhor. Então, o nosso dinheiro ele precisa, sim, ser investido para a glória do Senhor, para aquilo que Deus tem para nós, né? Para cuidar de Jesus, daquilo que Jesus ama. E Jesus ama o órfão, Jesus ama a viúva, Jesus ama, né? Então, vamos investir em algo novo, faremos algo lindo para Jesus, também por meio das nossas finanças. Logo em seguida, você vai ver assim, no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus
Dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então veja que mesmo depois que Jesus morreu, havia uma preocupação. E por que eles estavam preocupados? Porque por mais que eles digam é impostor, mas os frutos de Jesus eram visíveis. Então havia um medo, mesmo depois de morto, ele ainda incomodava. Mesmo depois de morto, ele tinha marcado, ele tinha feito história, né? E nós precisamos ser assim, nós precisamos marcar o nosso tempo. Nós precisamos marcar como Jesus a nossa história. Quando Jesus veio à Terra, houve uma divisão na história entre o antes e o depois de Cristo. Assim deve ser a sua vida. Depois que você entra, você precisa entender, olha, depois que essa pessoa entrou nesse trabalho, esse trabalho nunca mais foi o mesmo. Houve um antes e um depois de Cristo. Depois que fulano chegou nesta igreja, essa igreja nunca mais foi a mesma. Depois que fulano pegou essa liderança, esse ministério nunca mais foi o mesmo. Depois que ele começou a comprar pão nessa padaria, a padaria nunca mais foi a mesma. Você precisa marcar o lugar onde você está. Então, Jesus marcou a tal ponto que, mesmo depois de morto, eles falavam de Jesus. Ordena, pois, para que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que os seus discípulos não venham, roubem o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior que o primeiro. Levem uma escolta, respondeu então Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e procuraram manter a segurança no sepulcro. Além de deixar uma escolta montando guarda, eles lacraram a pedra. Gente, que coisa mais linda, não é? A preocupação desse povo para que Jesus não, olha, nós precisamos impedir, eles vão furtar, eles vão roubar o sepulcro. Mal sabiam eles, né? Que ao 3º dia o Senhor Jesus ressuscitaria como um leão. Aleluia! Foi sim sepultado como cordeiro, mas ressuscita como um leão. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada. Então sentou-se sobre a pedra. A sua aparência era como de um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo, ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Ei, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Você pode dizer glória a Deus por isso. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Vive, aleluia, glória a Deus por isso. Ele não está aqui, ele vive. E quantas vezes nós estamos como essas mulheres, procurando, né, no meio dos mortos aquilo que está vivo. Quem sabe você condenou alguma coisa na sua vida, e Deus está falando exatamente isso. Nós pregamos sobre isso ontem, sobre a habilidade de Deus, esse poder de Deus, de ressuscitar coisas mortas, como na frente do túmulo de Lázaro. Ministrei isso ontem na palavra. Ele disse: Olha, Marta, se creres em mim, aquele que crê em mim, né? Se creres, tu verás a glória de Deus. Mais do que isso, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Senhor Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Então, aquilo que você condena ao som de um terremoto, enquanto um terremoto desaba, você vai ver aquilo que você já está desenganado, aquilo que não há esperança, aquilo que parece não tem solução, ressuscitando para a glória de Deus. E ele vai dizer: venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. Meu Deus, agora vão e contem a todos. Ele ressuscitou, ele está indo adiante de vocês, ele está indo encontrar vocês. Agora eu quero que vocês lembrem
que quando Jesus foi preso, nenhum só dos seus discípulos ficou. Lembram disso? Nenhum só dos seus discípulos ficou. Mas quando Jesus ressuscitou, ele foi atrás deles. Sabe por quê? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele não desiste de quem é chamado. Deus não tem plano B, gente. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. Deus não desiste do seu chamado, do seu escolhido. A promessa que ele te fez está de pé. E mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo quando você é infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, mesmo que os discípulos todos tenham abandonado, ele está dizendo, olha, vai lá, mulheres, vocês viram isso, agora vão até eles e digam, olha, ele não está ali, ele ressuscitou e está indo até vocês. Ele vai encontrar com vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus os encontrou e disse, salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Meu Deus, que coisa mais linda! Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, vocês vão declarar, vocês não podem contar isso que vocês estão me dizendo, vocês não podem falar que houve um terremoto, que desceu um anjo, que removeu a pedra, isso vai ser um problemão para nós, não conte o milagre, bloqueie esse milagre não pode ser contado, porque se esse milagre for propagado, muitas pessoas serão salvas. Meu Deus do céu! Deixa eu te contar um segredo, não deixa que ninguém trave o milagre que Deus está fazendo na sua vida. Não permita que ninguém aborte, que grandes somas de dinheiro, né? Às vezes não é dinheiro, mas às vezes é a preguiça, às vezes é vergonha, às vezes é timidez. Quantas coisas vêm para nos paralisar, de impedir de contar milagres? Você precisa ser aquele que vai anunciar milagres, amém? Você precisa divulgar milagres, falar de milagre, acordar vivendo milagre, falar de milagre, dormir falando em milagre, porque o teu milagre vai arrastar multidões para Jesus. Não deixe de contar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Vão aparecer 200 coisas para você se calar, para você ficar quieto, para você não anunciar a ninguém, né? Olha, você não é capaz, olha, você não dá conta, olha, não foi bem assim, olha, de repente você não está salvo mesmo, olha, mas não, vai que Deus não completou, vai que não foi assim. E ele vai começar um monte de dúvidas, um monte de medos, um monte de timidez, um monte de coisas na sua cabeça. Nem sempre é sobre dinheiro. Às vezes, essa grande soma de dinheiro são bloqueadores espirituais que vêm para paralisar de você anunciar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E foi isso que eles fizeram. Olha, eu sei que vocês viram o anjo descer, vocês viram o terremoto, vocês viram Jesus sair, mas não contem nada disso. Olha só, quando perguntarem, vocês vão dizer que os discípulos vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Não permita que seja assim. Não conte outra história que não seja a história de milagre. Existe testemunho e testemunho, né? O que você está dando? Testemunho ou testemunho? Fala aqui para mim. Existe testemunho e existe testemunho, né? Pessoas que, ao invés de dar testemunho, estão dando testemunho daquilo que Deus vai fazer, porque se acovardam,
porque param no meio do caminho e abortam o plano de Deus. Não dê testemunhos, mas dê testemunho. Amém, Valzinha? Amém, Elane? Dê testemunho da glória de Deus, dê testemunho daquilo que Deus está fazendo. Não pare para dar testemunho para ninguém, não, gente. Em nome de Jesus. Não importa a soma, não importa o que veio, não importa qual foi a oferta que te foi feita. Se não é para glorificar o nome de Deus, não abra a boca. A Bíblia diz que da sua boca saem apenas palavras que edifiquem. A Bíblia diz ainda mais que a palavra, olha, a vida e a morte, ó, está na língua, é aquele que ama comerá do seu fruto. Então, quantas vezes a gente abre a boca para murmurar, para blasfemar, para falar, não vai dar certo. Meu Deus, em nome de Jesus, abra a boca para glorificar o nome de Deus. A Bíblia diz, abra a boca, que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe, gente? Esses soldados, quando começaram a dizer, olha, nós estávamos... Isso é palavra torpe, são palavras que não edificam, são palavras que não constroem, são bloqueadores, são palavras que bloqueiam pessoas de ir a Jesus. Porque esses soldados aceitaram estar no lugar de impedir pessoas de ir para Jesus por meio de um discurso que não era correto. Não, olha, fala Jesus, prova-me, ó Deus, isso desonesto. Prova-me, ó Deus, e veja se há em mim, prova as minhas palavras, prova o meu coração, prova o que eu vou falar. A Bíblia diz que de uma fonte não sai água doce e água amarga. Não pode de uma mesma pessoa sair um testemunho e um testemunho. Você não pode um dia estar glorificando a Deus e no outro dia estar blasfemando contra Deus. Você não pode um dia estar adorando a Deus, no outro dia estar praguejando. Você não pode um dia estar agradecendo, no outro dia murmurando. Em nome de Jesus, se defina na fé. Para que a sua palavra, para que você não seja como esses guardas. Para que você não se torne um agente bloqueador, impedindo alguém de vir a Jesus. Mas que a sua vida seja um testemunho vivo da glória de Deus. Amém, gente? Os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos. Olha os comandos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Fechamos assim Mateus. O Evangelho de Mateus termina com esse lindo envio. Jesus termina o seu evangelho enviando os seus discípulos. Agora veja que alguns mesmo de frente para Jesus duvidaram, né? Alguns não acreditaram que era Jesus, outros sim. E Jesus estava ali fazendo um envio a esses discípulos. Vão. E hoje parece que nós estamos na igreja, esses dias eu falei numa quinta-feira da nossa igreja isso. Nós estamos no ministério do Vinde, né? A gente está trocando o ide pelo vinde. Ao invés de vão, a gente diz venha. A gente começa a orar, Senhor, traga os perdidos, traga os perdidos. Deus nunca falou para a gente orar para trazer, mas ao contrário, Deus mandou a gente ir até os perdidos, aonde os perdidos estão. Vão. E vão para quê? Para pegar gente? Não, para pegar discípulo. E discípulo precisa passar por transformação. Pastora, como é que eu transformo alguém em um discípulo? Como é que eu pego uma pessoa comum e transformo em um discípulo extraordinário, que é a visão da igreja apostólica relevante, uma igreja com propósitos? Como que eu faço isso? Como é que eu transformo uma pessoa em um discípulo extraordinário, sendo um discípulo extraordinário? Para que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, as pessoas vão fazer não aquilo que eu falo, mas aquilo que eu faço. O verdadeiro discípulo é aquele que prega sem palavras. Ele é a carta viva de Deus aos homens.
E ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batismo? É a morte do velho homem, fazendo com que eles publicamente confessem que Jesus é o Senhor, ensinando-os a obedecer. Olha isso, discipulando, consolidando a fé deles. E eu estarei com vocês. E eu estarei com vocês enquanto vocês fazem isso. Enquanto vocês estão nesse lugar de obediência, cumprindo o ID, o comissionamento como igreja, vivendo o papel da igreja na sua plenitude. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, se você tem se sentido sozinha, sozinho, se você tem dito, eu estou só, não tem ninguém comigo, eu estou cansado, não é ninguém por mim, há uma promessa de Deus para você. Eu estarei com você até o fim dos tempos. Nos bons dias eu estarei com você. Nos maus dias eu estarei com você. Nos dias de paz eu estarei com você. Mas nos dias de guerra eu estarei com você. Eu estarei com você todos os dias. Não importa. Agora perceba que Deus não nos prometeu dias só de paz. Né? Não é sobre isso. O evangelho não é uma promessa de ausência de crises. Ao contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha coragem. Eu venci o mundo, eu estarei com vocês. Efésios capítulo 6, vestir a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau. Então, uma certeza temos, o dia mau virá, mas eu estarei com vocês. Amém? Ainda que você passe pelo fogo, eu estarei contigo, não te queimará, eu estarei com você. Ainda que você passe pelas águas, não te submergirão, eu estarei com você. Dentro da fornalha 7 vezes mais aquecida, eu estarei. Dentro da cova de leões, eu estarei. Eu estarei com você nos melhores e nos piores dias. Então, essa noite, você pode descansar em paz, na certeza de que Deus jamais te deixará. Eu estarei com você. Fechamos hoje o Evangelho de Mateus. Parabéns a quem viu todo o Evangelho de Mateus conosco. E amanhã, às 22 horas, vamos iniciar o Evangelho de Marcos. Então, você que não quer parar, vem amanhã para estudar conosco o Evangelho de Marcos. Esse ano nós já vimos todo Romanos, já vimos Mateus, vamos ver Marcos, vamos avançando, lendo a palavra, crescendo em conhecimento, em graça, em sabedoria. Quando perguntarem assim, vocês já leram a Bíblia? Vocês vão dizer toda. Olha que coisa linda! Lemos a Bíblia toda, conhecemos a palavra que nos transforma. Então, parabéns pelo empenho de você, que fez todo o Evangelho de Mateus. E amanhã, você tem a chance aí, pastor, eu não consegui fazer todo Mateus. Começa Marcos. Vem amanhã às 22 horas e faça o Evangelho de Marcos. Amém? Venha fazer o Evangelho. Amém, Elane, que coisa boa. Tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigada por terminarmos de forma tão linda esse Evangelho de Mateus, vendo a sua ressurreição, vendo o seu poder sobre a morte, porque o Senhor vive, nós vivemos também. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. E nos ajude, Senhor, a viver o ID. Nos ajude, Senhor, a não trocar o ID pelo vinde. Nos ajuda, Senhor, a viver o verdadeiro evangelho, que é ir aos perdidos e transformá-los em discípulos extraordinários, batizando-os e ensinando a obedecer a palavra. Nos ajuda, Senhor, a ir até os confins da terra como igreja. Nos ajuda a viver o papel da igreja, Jesus. Não nos deixa perder da verdadeira missão da igreja de Jesus na terra. Nos faça viver, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, às 22 horas, para começar o Evangelho de Marcos, tá bom? Um beijo e até lá.